Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, seu host de sempre, Gabriel Avi. E, bom, você sabe o que é Chief of Staff? Hoje a gente vai entrevistar um cara incrível, que tem uma história incrível, uma transição de carreira incrível. E nos bastidores ele abriu um universo na minha cabeça. Antes da gente falar com o nosso convidado ilustre de hoje, lembrá-los que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se assim como eu, vocês querem passar por essa experiência maravilhosa de conhecer pessoas maravilhosas ou simplesmente ganhar autoridade, dar autoridade para a marca que vocês representam, isso aqui é uma ferramenta incrível. A gente tem tudo que você precisa, desde a concepção do projeto até o ongoing do negócio. Está com dificuldade de tirar do papel? Procura a gente. Precisa de estrutura? Procura a gente. Já tem, precisa melhorar? Procura a gente. Bom, Blue Space, contato com o QR Code na tela na descrição do vídeo. E o entrevistado de hoje, ele é o Rafael Albino. E Rafa, por favor, se apresente. Boa, meu nome eu sempre gosto, né, Rafael Donaire Albino, né, que sempre as pessoas dizem assim, pô, não, imagina, o pessoal, mas Rafael Albino, né, aí minha mãe que fica, cadê o meu sobrenome, né, Tá, as pessoas falam assim, e é muito engraçado, porque recentemente minha mãe descobriu uma história sobre toda a árvore da família, assim, visitando uma cidadezinha lá da Espanha, então o Donaire, assim, né, tem uma conexão com outro continente que ela conseguiu descobrir, enfim. Mas eu sou o Rafael Donaire Albino, eu sou natural de Bauru, então as pessoas elas costumam perceber pelo meu sotaque, né, o R ele não engana. Outras conhecem pela cidade do sanduíche também, né, todo mundo fala assim, sabe aquele presunto, queijo, tomate? Aí eu digo assim, isso aí é misto com tomate. O Bauru original a gente tem aqui em São Paulo capital, né, lá no Ponto Chique, enfim, em alguns lugares, mas então eu sou da cidade do sanduíche. Agora vou completar 37 anos, né, já tô nessa próxima ali de me tornar uma pessoa que tá mais perto dos 40, né, do que dos 30. Acho que coisas curiosas, assim, sou corintiano, então tô sofrendo bastante nesses últimos anos. Dó de você, meu amigo. O Corinthians, gosto muito de esporte, acho que é uma paixão que eu fui desenvolvendo, especialmente ao longo da infância, e que até hoje ela me ajuda a equilibrar, né, todo esse ritmo acelerado que a gente vive, né, do trabalho com outros compromissos, assim, o esporte é sempre uma válvula importante de equilíbrio, Concordo. assim. E acho que basicamente é isso, assim, sou irmão mais velho de 2 irmãos, do Daniel, que é meu irmão do meio, e do João, que é 9 anos mais novo do que eu. Sou parceiro da Jay, a gente já tá dividindo uma jornada há 20 anos, assim. Que legal, cara. E aí, né, entre namoro, casamento, enfim, a gente tá já dividindo uma trajetória bacana. Sou filho do João e da Tânia, que são duas pessoas que são, assim, minha inspiração, porque são pessoas professoras, né, foram professoras, então muita gente lá na cidade de Bauru, você é o filho do João, você é o filho da Tânia e tudo mais, porque tiveram... Possivelmente passaram pelas mãos dos seus pais em algum momento da vida. Exatamente, e acho que basicamente esse é o Rafael. Cara, contextualizando, hoje, então, agora trazendo o que eu falei na abertura do nosso episódio, você é Chief of Staff, Isso. certo? E aí, antes a gente teve uma conversa sobre o que é o Chief of Staff. Então, você poderia recapitular algumas das coisas que a gente conversou antes, até para o pessoal entender, porque todo mundo está acostumado a escutar o tal do C-Level. Então, você tem o CTO, você tem o CEO, você tem o COO, você tem o CPO. Muito legal. Mas quem é o Chief of Staff? Porque staff a gente entende como sendo justamente as pessoas dentro da empresa ocupando seus cargos em determinado grau, certo? Perfeito. E você é um determinado C-Level prestando serviço para o C-Level. Boa. Então, por favor, cara. Boa, essa é uma ótima pergunta. Se a gente fizesse a tradução literal, a gente chamaria esse papel de chefe do staff, ou chefe do staff, né, chefe da equipe, ou dentro dos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal chama isso de chefe de estado, que é uma figura que ela está ali, de alguma forma, mobilizando um grupo de pessoas. Perfeito. Então, quando a gente fala, eu sou o Chief of Staff de, por exemplo, uma pessoa que ocupa o cargo de CEO, né, a pessoa executiva maior da organização, ou eu sou o Chief of Staff da pessoa que é presidente da organização. Você é uma pessoa que está conectada com essa executiva, então você faz parte dessa camada,
Mas o seu principal objetivo é potencializar o trabalho dessa executiva. E aí, quando eu digo potencializar, é muito dentro de uma perspectiva de tomada de decisão. Então, é munir essa pessoa de informações para que ela consiga, né, a partir do contexto, entender, interpretar aquele contexto e aí tomar uma decisão mais efetiva. É pensar em práticas essenciais de governança e de gestão, como, por exemplo, orçamento, a questão de pessoas, né? Então, pensar ali um pouco na alocação das pessoas, crescimento de equipe, balanceamento, por exemplo, dos níveis de senioridade das lideranças, e aí você, de alguma maneira, municiar também essa pessoa, trazer insumos para essa pessoa, ela poder avaliar e identificar se aquela estrutura que ela lidera, ela está saudável ou não, e especialmente numa perspectiva mais sistêmica, né? Não só numa perspectiva só financeira, mas também de pessoas, qualidade e assim por diante. Tem a questão que eu acho que é um dos pontos interessantes, que é trazer uma certa perspectiva diferente para que aquela pessoa executiva ela consiga estar próxima daquilo que acontece no dia a dia das equipes. Então, por ser um papel que é um papel de contribuidora, pessoa contribuidora individual, eu consigo, por exemplo, navegar nos diferentes níveis da estrutura. Então, ao mesmo tempo que eu converso e participo de fóruns que estão debatendo a estratégia, 2 horas depois eu estou conversando com uma equipe que está lidando com um problema super crítico para aquela pessoa executiva e que eu preciso estar ali de alguma forma mobilizando, né, e ajudando aquela equipe a resolver aquele tipo de problema. Então é um papel que dá a possibilidade de você navegar pelas diferentes camadas, né, da estrutura, sempre com a ideia de tentar fazer com que aquela estrutura ela seja mais eficiente e ela seja mais eficaz. Então eu adorei, o Gabriel aqui nos bastidores deu o nome de segundo cérebro. Eu acho que no final do dia é isso, você consegue trazer uma base e até uma sustentação para que aquela pessoa executiva ela tenha uma voz ou ela tenha ali, né, uma pessoa que ajude a ser uma melhor gestora, uma melhor executiva. Então eu brinco muito que no final do dia o meu papel é tornar a pessoa que eu estou suportando mais inteligente e mais efetiva. Então acho que esse é um pouco da ideia do papel. Uma coisa que eu achei sensacional que você trouxe é que dentro do desempenho de um C-Level, muitas vezes ele se distancia da operação, né? E isso é natural. Ele passa a ver outras coisas que são de cunho muito mais estratégico, mas que, obviamente, a estratégia também depende do operacional, que muitas vezes meu Deus do céu. Organizacionalmente falando, ele tá abaixo daquele C-Level, certo? Perfeito. E aí, assim, o seu papel, que foi uma coisa que você falou, eu achei fantástico, é justamente ser a ponte para esse executivo em conexão com a parte operacional. Exato. Então, assim, não só ser um segundo cérebro, você acaba sendo braços, olhos e etc, para que de fato essa pessoa tenha dados suficientemente bons para poder tomar as melhores decisões possíveis. Total. Uma questão, assim, curiosidade total. Como é que foi para você, primeiro, entender esse cargo? Porque eu acho muito interessante porque as coisas não são criadas do zero, ou muitas vezes elas são testadas. Falando, né, na organização que você representa, é uma organização muito grande. Sim. Tratando de uma organização muito grande, o porquê que eles de repente falaram, vamos criar esse cargo, e você, por exemplo, se isso foi um teste, como que você... Legal, vamos pegar a pessoa que a gente acha que tem o perfil para estar aqui e colocar aqui. Como é que foi essa experimentação? Boa, essa assim, é uma pergunta muito boa, porque ela vai até trazendo uma cor sobre, né, esse papel. E é interessante porque ele surgiu lá no governo dos Estados Unidos e aí, nos últimos 10 a 15 anos, ele vem se consolidando na Europa e também nos Estados Unidos. E, originalmente, esse papel ele foi criado para que ele seja uma função transitória dentro da organização. Então, imagine só, você quer preparar uma sucessora ou um sucessor para se tornar diretora de operações da sua empresa. Então, essa pessoa, ela poderia, Chief of Staff, ficar um tempo, e aí 12 meses, 18 meses, assessorando, né, e suportando essa atual diretora e executiva de operações, e depois desse período, dado que essa pessoa, ela percebe o ambiente, ela lê o ambiente, ela vive o ambiente, assim como essa diretora atual de operações, essa diretora poderia, né, sair daquele papel e essa Chief of Staff assumir. Então, especialmente em empresas europeias, isso é muito comum. Você passa, é como se fosse um estágio que você passa até você conseguir ter o repertório suficiente para assumir uma cadeira executiva. O que aconteceu, né? Por que isso surgiu assim na minha vida?
dentro do trabalho que eu venho fazendo já há um bom tempo, eu fui me especializando muito em modelos, métodos, modelos de trabalho. E muito conectado com empresas de produtos digitais. Então, assim, né, acho que já desde 2006 eu trabalho com essa coisa de construir canais digitais, eu fui desenvolvedor e fui, né, gestor de projetos, fui consultor em práticas e modelos ágeis, enfim, fiz bastante coisa dentro desse universo de produtos digitais. E dentro da organização, né, eu estou no Nu, a gente começou a perceber, por conta de um crescimento acelerado que a empresa teve, tanto da base de clientes quanto da base de colaboradoras e colaboradores, que a coordenação entre as estruturas ela começou a ser um desafio. Então, é a dor da escala. Então, a informação ela começa a ficar mais picotada, fica mais difícil a gente conseguir criar coerência entre aquilo que foi discutido na estratégia e aquilo que está sendo desenvolvido no dia a dia dos times, por conta do excesso de camadas, ou até mesmo por conta do excesso de pessoas. Então, esse tipo de papel ele começou a emergir como sendo uma pessoa facilitadora, para que as decisões elas fossem melhor comunicadas, para que a questão da estrutura, a governança, a questão dos rituais, cadências, ele pudesse ser melhor organizado, melhor otimizado, porque tem muito desperdício quando a gente fala, né, de reuniões e coisas do tipo tempo, né? E, especialmente, que a pessoa executiva, ela pudesse ter alguém, de alguma maneira, filtrando informações, porque quando a gente fala de uma escala como essa, as informações elas começam a ficar mais fragmentadas e também, pelo excesso, fica difícil você acompanhar tudo que está acontecendo na companhia. Então, essa pessoa, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse papel, veio muito nesses elementos. E aí, como eu tinha toda essa retaguarda, o pessoal falou, ô, Rafael, por que você não participa de um processo seletivo interno aqui pra você ter a cara de ser a pessoa Chief of Staff desse executivo aqui. Eu falei, não conheço o papel, vou me especializar, vou ler um pouco, né? E aí eu fui atrás. A McKinsey, por exemplo, tem textos sobre isso. Tem um podcast super interessante chamado Chief of Staff, que aí são entrevistas com pessoas que são Chief of Staff em diferentes segmentos. E aí eu falei, olha, eu acho que até mesmo um pouco pela minha trajetória, pode ser interessante e principalmente para mim vai ser um jeito maravilhoso de navegar dentro do Nubank, conhecendo diferentes realidades e também conseguindo influenciar essas realidades. Porque geralmente quando a gente se foca numa área da empresa, a gente perde conexão, né? Porque a gente fica ali muito em cima do objetivo, da meta e tal. E aí esse foi um jeito de eu conseguir transitar dentro da companhia nos diferentes níveis. Porque aí, ao mesmo tempo que eu estou, por exemplo, discutindo sobre como criar um ritual, uma reunião, uma cadência, para poder alimentar a camada média de executivos, de informações sobre quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os principais desafios, né, dessa estrutura que eu atuo. E aí, quando eu digo organizar, pensar na agenda, estruturar como essa agenda vai ser desenvolvida, engajar as pessoas para que elas construam o conteúdo para que essa agenda ela seja efetiva, pensar no melhor modelo. Então é um modelo síncrono, é um modelo assíncrono, como que a gente consegue mesclar esses dois modelos. Aí, garantir que a sessão vai acontecer, garantir que as pessoas estarão lá presentes e depois trazer um fechamento para esse tipo de sessão. Isso acontece, eu faço isso pelo menos uma vez por mês em alguns temas. Existe o outro lado que olha, eu tô com um desafio, por exemplo, de mentorar uma pessoa que nunca foi gestora na vida. E aí, por conta, né, dessa trajetória que eu carrego, eu consigo dizer, não, tudo bem, então nesses próximos 3 meses eu vou ser mentora dessa pessoa e a gente vai estabelecer aqui qual é o objetivo da mentoria e tal. Então, é um papel que te dá um leque muito extenso de possibilidades, mas eu acho que o mais importante é não esquecer que é um papel de gestão, é um papel de governança. Total. Eu acho que esse é um ponto que, assim, né, a pessoa às vezes fala assim, não, eu vou ser Chief of Staff, só que eu gosto só do aspecto de gestão de pessoas. Eu falo, então vai ser gestora de pessoas. Você tem que ser minimamente organizado, porque você vai ter que pegar diversos aspectos diferentes da organização, colocar tudo dentro de um mesmo escopo, buscando um objetivo principal e tudo isso porque você tem que alimentar alguém que está acima de você com tudo isso que está sendo construído. Exatamente. Né? Não é algo tão simplório de ser feito, cara. Há uma robustez bem grande aí. Exatamente. E Rafa, bom, a gente já entendeu o panorama da sua vida agora com 37 anos. 37. Me conta, cara, no começo da sua carreira. Boa. Eu acho que esse é um ponto que eu gosto de trazer pro Bluecast, porque
é a maneira como as pessoas se desenvolveram no decorrer das suas vidas. Então, quando você estava lá no teu ensino médio e você olhava para o teu futuro, não sei se você fez o ensino médio em Bauru, onde você Fiz lá, sim. nasceu, mas você já vislumbrava o que você queria ser? Você sabia que você algum dia ia ocupar o que você ocupa hoje? Você já vislumbrava isso? Como é que era aquele ambiente para você e o que você visava para o seu futuro? Boa. E é legal você ter trazido o ensino médio como sendo, né, o começo da nossa conversa, assim, né, para falar sobre esse assunto, porque o ensino médio, de fato, foi meio que um momento de ruptura, assim, né? Então, eu sempre gostei muito de esportes, sempre fui aquele tipo de estudante que era meio que assim, nota 8 em tudo, né? Nunca era nota 10, nunca era nota 5, 6, era sempre 8. Legal. 8 e tudo. Então, eu conseguia navegar nas exatas, conseguia navegar nas humanas, conseguia nas biológicas eu não gostava muito, mas também navegava e tal. E aí, no ensino médio, eu fui fazer o curso técnico. E aí, por que eu digo que o curso técnico virou um pouco da minha chavinha, assim, né? O meu primeiro ano de curso técnico, ele foi um terror, assim, porque foi aquela coisa de, vamos aprender a desenvolver aqui, né, a linguagem de programação, Sim. usando Pascal, pior, Jesus. assim, né? Assim, ou pior não, né? Mas era uma coisa que ficava lá naquele terminal preto e branco, assim, ou branco e preto, pensando, né, nas funções, algoritmos, mas com pouca conexão com a realidade. Então, por que foi difícil para mim? Porque eu falava, bom, beleza, eu tô aprendendo esses aspectos aqui, mas eu não tô conseguindo ver o lado prático daquilo que eu tô codificando, né? Aí, o segundo ano do curso médio, do ensino técnico, aliás, ele mudou a minha perspectiva, porque foi quando eu aprendi, por exemplo, Visual Basic e Delphi, que, né, são duas linguagens de programação que você já tinha interface. E aí, essa ideia de você construir algo que alguém vai usar e alguém vai ter algum problema sendo resolvido, mudou a minha perspectiva. Eu falei, opa, peraí. Então, isso significa que as soluções, elas, de fato, estão facilitando a vida das pessoas. E aí veio a época do HTML, do CSS e também do PHP 3 pro 4. E aí eu falei assim, nossa, agora dá pra fazer isso na web. Aí, né, no segundo pro terceiro ano eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou seguir. E tanto é que eu não cheguei a terminar o curso técnico, eu terminei numa escola não na qual eu comecei. Por quê? Como eu conciliava o ensino médio e técnico, eu acabei passando na faculdade. Então, esse segundo ano do curso técnico, ele foi determinante para eu escolher sistema de informação, como sendo a minha graduação. Óbvio, tem uma influência do meu pai também. Meu pai, ele vem dessa área da computação, né? Mas aí acho que viver isso na prática me trouxe uma ideia que vai ser isso que eu quero fazer. E aí, o meu começo de carreira, ele foi muito ligado a desenvolvimento de software, desenvolvimento de programação. Só que programação para web. Então, eu nunca fui aquela pessoa do mainframe, eu nunca fui aquela pessoa, né, do software standalone ali que tá rodando, né, numa máquina, né, um PC. Foi sempre para web, na nuvem já, nos servidores e tal. E eu também coloquei que desde o início da faculdade eu gostaria de estar trabalhando. Então, como eu entrei na faculdade cedo, com 17 anos eu já estava lá na faculdade, o pessoal até me zoava porque era o mais novo da sala, né? Eu comecei a conviver com gente muito mais madura do que eu. Sim. Nem tanto mais, mas assim, quanto a pessoa já tinha 20, Tinha 21... pouco mais de experiência, digamos assim. Exatamente. O 20, 21 eu tava com 17. E aquilo me maravilhava. As trocas que aconteciam lá me maravilhavam. E eu falei, eu quero trabalhar. Então, porque eu tô entendendo que aqui na faculdade eu vou aprender, mas não é a fonte onde eu vou conseguir entender de problemas e tal. Então, desde o segundo ano da faculdade eu já tava trabalhando. Legal. Então, isso foi lá por 2006, eu já tava no mercado de trabalho como desenvolvedor. Eu passei bons 5 anos da minha carreira, 4 anos, 5 anos, como desenvolvedor. Só que sendo aquele desenvolvedor que numa época, lá no passado, era chamado de analista desenvolvedor ou analista de sistemas. Que era alguém que tinha que conversar com a pessoa usuária, tinha que traduzir aquele requisito, tinha que codar, tinha que colocar em produção. Então, você conhecia a cadeia de construção de produto ponta a ponta. O que acontecia geralmente é que a interface tinha uma pessoa designer que ajudava, a deixar, mas o fluxo de construção de produto ou de solução, né, eu fui doutrinado e aprendi muito sobre isso desde muito cedo. Então, Posso te interromper brevemente para fazer algumas perguntas que eu acho que são perguntas extremamente pertinentes, principalmente para pessoas com esse perfil. Boa. Quando você olha para um perfil de programador, é bastante difícil, e eu vejo que é um desafio gigantesco dentro das empresas,
As pessoas que têm o perfil de serem desenvolvedores entenderem necessariamente o que o usuário quer como requisito. Isso eu vejo que há um abismo, cara, aqui. E você tem que ter uma habilidade humana ímpar para conseguir ter o equilíbrio entre ser um bom programador e desenvolver o que a pessoa teoricamente quer. Não vou colocar na pauta que muitos usuários não fazem ideia do que querem e você tem que traduzir isso, tá? Isso aí é uma coisa à parte. Mas supondo que saiba, é difícil ainda esse usuário, que ainda que conheça e consiga se expressar bem, fazer com que o programador entenda legal. Com certeza. E você sendo essa pessoa, isso é muito interessante porque pode ser algo assim que tenha sido especial do teu perfil. Não é um perfil tão simples de encontrar. Com certeza. Como é que é ter noção com isso? Você conhece muitos outros como você nessa época? Então, é muito interessante porque quando eu penso, Gabriel, assim, na jornada de desenvolvimento de software, e especialmente o que aconteceu, né? Eu tive a oportunidade de começar a me profissionalizar numa época onde há 4, 5 anos antes tinha sido publicado o Manifesto Ágil, que foi toda aquela reunião de pessoas desenvolvedoras de software que estavam cansadas de um modelo que vinha sendo implementado, um modelo mais tradicional, onde não tinha essa conexão com quem era cliente e tal. E a galera falou assim, ó, tá aqui um conjunto de valores e princípios que a gente vai começar a partir de agora a utilizá-los para construir soluções de software melhores, com qualidade e tal. Então, eu peguei esse começo desse assunto. E por que eu estou trazendo essa questão do Manifesto Ágil? Porque antes do Manifesto Ágil já existia desenvolvimento de software, as pessoas já construíam soluções, e essas pessoas que eu conheci desse passado, antes dos anos 2000, eram pessoas com esse perfil de serem analistas desenvolvedoras, analistas de sistemas. Qual que é a minha hipótese? O que eu acho que aconteceu em algum momento? Por conta especialmente da web, ela ganhar uma adoção em massa, e aí a gente começar a realmente ver a transição, por exemplo, de faturamento de empresas do que era o físico para o digital, aí vem a questão dos dispositivos móveis ganhando adoção e também ganhando, né, o acesso à internet e tudo mais, a gente começou a ter uma miscelânea de plataformas, né, de possibilidades, linguagens e tudo mais, que foi meio que segmentando o mercado. E aí a gente começou a fragmentar. Então, eu sou uma pessoa desenvolvedora front-end, eu sou uma pessoa desenvolvedora back-end, eu sou uma pessoa desenvolvedora front-end nesta linguagem. Então, a gente foi segregando demais e a gente esqueceu da essência que é, bom, o desenvolvimento de software ele é um meio para resolver um problema de alguém e eu preciso entender o primeiro problema de alguém antes de sair codando e criando solução. Certo. Então, eu acho que está sendo interessante porque agora, né, depois desse crescimento que existiu dentro da disciplina de desenvolvimento de software e até mesmo dos cargos, né, das vagas, a gente tem agora um movimento mais... A economia ela está retraindo nesses últimos 2, 3 anos e as pessoas que estão ficando, digamos assim, no mercado de trabalho, elas estão sendo exigidas a responderem. Que problema que seu software resolve? Você consegue entender quem está lá na ponta consumindo isso que você construiu? Porque caso contrário, se for para ter digitador de código, a gente pode usar, por exemplo, um piloto do ChatGPT, né, ou qualquer inteligência artificial. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está, e lá no passado, as minhas professoras e professores, né, do mercado, assim, eram pessoas que falaram assim, você tem que sentar ali do lado da pessoa usuária, porque você vai desenvolver aqui uma tela, um relatório... Para atender alguém. Para atender e alguém. Uma necessidade que esse alguém tem, Exatamente, exatamente. Então, eu acho que tem uma galera mais velha que tem esse perfil. Eu vejo pessoas mais novas que conseguiram entender essa importância de se conectarem com quem é usuário, que também tem esse perfil. Mas acho que o convite que eu tenho feito para as pessoas agora, ele vai muito numa linha da gente pensar em conhecimentos que eles são integrais, assim. E aí, o que seriam esses conhecimentos integrais? É óbvio que se você escolheu para sua profissão ser uma desenvolvedora, um desenvolvedor de software, se atualizar sobre linguagem, se atualizar sobre tecnologia é importante. Só que é importante você também pensar de forma mais integral sobre a perspectiva humana, então de necessidades, dores, interesses das pessoas. É interessante também você pensar no impacto no negócio daquilo que você está construindo, até mesmo para você, às vezes, poder predizer, a empresa está indo para um caminho que talvez ela vai quebrar, porque não está tendo usuário assinando o nosso software e tal.
E a perspectiva também de qualidade. Então, não é só codificar, é você codificar tendo ali escalabilidade, você conseguindo conhecer boas práticas de engenharia, porque o ativo que você deixa dentro da organização, ele vai ser mantido por alguém no futuro. Total. E eu acho que a gente vai ver, tá? Esse aqui é chutômetro total, que a gente vai ver daqui a alguns anos as pessoas trazendo para o nosso mercado de desenvolvimento de software algum tipo de responsabilização. Assim como você tem o Conselho Regional de Medicina, eu acho, isso já é uma briga que eu não estou criando, não. Ela é uma briga antiga que existe dentro do universo de programação e desenvolvimento de software. Eu acho que vai ter essa parte da responsabilidade social. Então, vai ter uma outra perspectiva ali que é, você tem que lembrar que você vai assinar aquele código que você construiu e que se você não estiver usando... Tem um guia de moral e ética aqui para saber que o que você está construindo vai ser usado pro bem, ou espera-se que, né? Exatamente. Então é isso, acho que agora o convite que eu tenho feito para as pessoas é ter essa perspectiva integral, porque ficar só no canto do aspecto técnico, ele não está sendo suficiente para se manter dentro do mercado, assim, né? Ou ele fica muito limitado as opções. E a sua perspectiva sobre a aceitação disso pelos novos perfis que entram no mercado de trabalho, como que você vê isso? Essa é uma boa discussão, assim, porque eu acho que existe uma abertura, mas a relação que a gente está percebendo das pessoas com o trabalho, ela vem mudando. Exato. E aí eu acho que esse também é um pouco do convite, né? Então como que a gente cria uma relação onde as pessoas consigam ter as necessidades delas atendidas, das pessoas desenvolvedoras, que é muito de uma ideia de equilíbrio de vida, a perspectiva de como o ambiente de trabalho é um ambiente seguro para as pessoas e tal, mas ao mesmo tempo mostrando para elas que é importante esse aspecto integral. Então eu acho que é um desafio. Eu vejo assim, né? Eu tenho conversas com a geração Z, por exemplo, diversas, falando, pensa de forma mais sistêmica, entenda que você tá, né, e as pessoas, boa parte delas muito abertas, e ao mesmo tempo elas me ensinando, essa relação que você tem com o trabalho, que você fica 24/7, isso não é sustentável, isso em algum momento vai te fazer ter algum tipo de burnout, algum tipo de exaustão, então, né, por que se envolver tanto assim com essa relação com o trabalho, né, então é uma troca que eu acho que ela é importante pra gente ir equilibrando, né, nem um polo nem o outro, assim. Perfeito. E aí, agora retomando a história, por gentileza, só quis fazer esse paralelo porque eu acho super legal falar sobre o perfil de desenvolvedor e tudo mais, e muito interessante que o seu perfil dentro dessa colocação é justamente o híbrido, né? Que é uma coisa que muitas vezes quando pessoas falam sobre programadores não se encontram tantos. Sim. Mas, por favor, continue. Não, então, assim, o meu começo de carreira foi muito voltado para desenvolvimento web, então foi, acho que a minha base. Isso me ajudou a conhecer sobre experiência de uso, me ajudou a conhecer sobre design e me ajudou a conhecer sobre problemas em escala. Porque numa determinada fase da minha vida, por exemplo, eu trabalhei mantendo um sistema que cuidava de uma editoria aqui de São Paulo, que foi um momento onde o jornal ele se digitalizou. Então, todos os acessos, os consumos dos conteúdos do jornal que eram antigamente só físicos, eles foram para o digital. Então, sei lá, tinha a hora que toda a arquitetura ela recebia 2.000, 3.000 requisições por segundo, e a forma como tinha sido modelada a arquitetura não aguentava. Então, era muito aquela coisa, como que a gente consegue criar uma estrutura, uma infraestrutura que seja mais responsiva, cacheando o conteúdo e tal. Então foi, acho que deu para ter vários desafios ligados ao meio web, ao meio digital. Aí chegou um determinado momento que eu recebi a proposta, o convite para me tornar gestor de equipes de projeto. E aí foi muito importante porque foi um momento que eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu falei, bom, eu vou fazer uma pós-graduação aqui, um MBA em gestão de projetos. Tinha uma unidade da FGV lá em Bauru, e aí eu fui fazer. Acabei, e aí era engraçado porque eu era também, de novo, mais novo da sala, né? Tinha 21 anos, aí tinha uma galera de 30, 35 e tal. E aí foi importante conhecer sobre gestão, porque o MBA me trouxe essa perspectiva de gestão, mas também gestão de entrega, que é uma habilidade que eu acho que é super importante no mercado, que é você conseguir estruturar um plano, você conseguir entender quais são as restrições que existem, então é grana, pessoas, é a questão de prazo, e aí dentro dessas restrições, quando você refina o seu plano,
age, monitora e entrega. Então, ter feito gestão de projetos, abriu minha mente do tipo assim, caramba, é isso. Então, tem projeto na vida pessoal, tem projeto no meio corporativo, tem, né? Projeto tá acontecendo toda hora. E aí, saber quais são essas variáveis e como gerenciá-las foi um processo, né? Um aprendizado importante para mim. Aí eu fiquei trabalhando como gestor de projetos também mais uns 2, 3 anos ainda em Bauru. E aí, ali por 2012, eu decidi fazer o meu mestrado aqui em São Paulo. Então, eu participei de um processo seletivo a primeira vez, não entrei no mestrado, mas aí durante esse ano de 2012 eu fiz uma disciplina como aluno especial. Então, eu aproveitava clientes que eram aqui de São Paulo e vinha, modelava as reuniões para vir, né, no dia da aula. Então, eu assistia a aula de manhã, ia para cliente à tarde e voltava para Bauru à noite. Era meio que essa dinâmica durante um semestre. Até no ano seguinte eu consegui ser admitido no programa de mestrado da USP, aqui de São Paulo, da FEA, da Faculdade de Economia e Administração. Aí bom, beleza, passei, agora eu vou virar aluno regular do programa. E aí eu falei, bom, acho que tá numa hora de eu dar um ponto de virada, assim, minha vida agora vai ser em São Paulo, não vai ser mais em Bauru. E aí eu decidi vir para São Paulo, mas eu não tinha emprego aqui em São Paulo. Então eu cheguei e falei, olha, pessoal de Bauru, tô saindo. Não, mas você não quer ficar e tal. Eu falei, não, vou sair, foi um salto de fé mesmo. Vou sair, tenho uma grana guardada, vou então usar essa minha reserva de emergência se for necessária, mas tô indo, tenho amigos que moravam aqui, e aí ficava uma semana na casa de um, aí voltava pra Bauru, aí ficava na casa de outro, aí voltava pra Bauru. Aí eu fui meio que tentando entender um pouco do terreno de São Paulo também. Certo. Mas aí o que acabou acontecendo, né? Eu recebi um convite para trabalhar como coordenador de pós-graduação no Senac de Bauru. Então, eu acho que esse é um paralelo importante para dizer da minha vida, que eu sempre fui meio que conciliando a vida acadêmica e a vida do mercado. Então, eu fui professor muito cedo, ali em 2011, com 24 anos, eu assumi uma cadeira num curso de graduação em administração. E aí, aí beleza. Aí, em 2012 para 2013, eu assumi a coordenação de cursos de pós-graduação lá no Senac em Bauru. Então, eu fui meio que conciliando essa vida acadêmica. Então, eu tinha o emprego lá em Bauru de sábado, então eu voltava para Bauru todo sábado. Mas apareceu uma proposta para trabalhar no NIC-BR, que é um núcleo de informação e coordenação do ponto BR aqui no Brasil. Então, o Registro BR é um dos produtos, serviços que o NIC oferece. Certo. Então, todo mundo conhece. Mas tem uma outra frente dentro do NIC chamada CETIC-BR, que é Centro de Estudos de Tecnologia da Informação e Comunicação .br, que é um centro de pesquisa. Então, todas as investigações ligadas ao uso de tecnologia em domicílios, em empresas, governo, provedores, aí na época Lan House, tinha pesquisa de Lan House e tal, o CETIC produzia. E aí era interessante porque o perfil do CETIC era a galera da estatística, porque era quem conduzia os indicadores, desenhava os indicadores, e o pessoal das ciências sociais, que é quem interpretava os indicadores. E não tinha ninguém de tecnologia, meio técnico, meio híbrido, assim. Aí o Alexandre Barbosa, que até hoje é o gestor lá, ele falou, eu gostei do seu perfil, você tá indo estudar na USP e tal, não sei o quê, acabei entrando. Então eu vim para São Paulo, dei o salto de fé, fiquei uns 2 meses meio perdido, assim, né, vindo, voltando e tal. Recebi a proposta e fui trabalhar no NIC. E aí, lá no CETIC, né, ou nessa área do NIC, o meu papel era muito tentar trazer como se fosse um trabalho de arquitetura de dados para dentro do universo do CETIC. Então, conhecer sobre os microdados, criar dicionários de dados, conseguir garantir que esses dados estivessem minimamente documentados e disponíveis, era um pouco da minha função, porque a gente tinha, né, um trabalho na época que era dividir esses microdados com pesquisadoras e pesquisadores, mas a gente tinha também a intenção de criar um grande portal de visualização de dados. E aí, por isso que veio esse convite, porque como eu sabia arquitetura web, sabia desenvolvimento web, então falaram, você vai conduzir esse projeto. E aí foi muito bacana, porque aí eu aprendi muito sobre dados, então extração, carregamento, né, disponibilização dos dados, a questão da importância de você pensar em padrões, como que você vai modelando também variáveis de um jeito que você consiga combiná-las e depois tomar decisões. Então, e visualização. E aí eu tive o contato com um grande amigo que é o Alan Smith, que mora lá na Europa hoje, que é um australiano que ele fala muito sobre visualização é a chave para você combinar ciência, arte e estatística. E aí eu falei assim, caraca,
tá fazendo sentido isso que você tá trazendo, porque também não adianta nada a gente ter um conjunto de dados em excesso se a gente não consegue compilar isso numa visualização, num gráfico. Sim. E Você aí, não transforma em informação, são apenas dados. exato. E aí o Alan, assim, abriu minha perspectiva. Eu aprendi, por exemplo, com ele a importância de você pensar em pessoas que são daltônicas e como que você cria visualizações em escala de branco e preto para você ter uma inclusão dessas pessoas. Uhum. Então, assim, por que não usar gráfico de pizza? E, enfim, vários aprendizados. Então, eu digo que os 2 anos que eu trabalhei no NIC e estava no mestrado, eu me especializei muito em métricas, indicadores, dados. Uhum. Então, hoje, quando a galera fala assim, bom, mas por que você sabe tanto de dados? Por que você conhece muito de métricas, indicadores e tal? Essa foi uma base importante. Só que nunca perdendo esse aspecto humano, que é o pessoal das ciências sociais conectava muito daqueles indicadores com políticas públicas. Certo. No caso das organizações, né, a abstração que eu trago hoje para o dia a dia das organizações é você entender o mercado e você entender como fazer uma tradução do seu contexto, com o que está acontecendo no mercado. Então, é muito interessante porque muita gente às vezes fala assim, pô, eu tô fazendo isso, mas não tô aprendendo nada. Aí eu falo assim, será mesmo assim, né? Porque será que você não tá aprendendo um jeito diferente de lidar com dados? Será que você não tá aprendendo um jeito diferente de conseguir estruturar um problema? Será que... Então, eu sempre convido as pessoas a pensarem em, não necessariamente na tarefa que você tá fazendo, mas em quais são os métodos, frames, que você tá aplicando para executar aquela tarefa. Sim. Porque se você está interessado e aberto a aprender frames diferentes, é muito provável que em algum momento você vai se tornar mais eficiente naquela tarefa. Sim. É muito provável que você vai ser, inclusive, mais eficaz, porque as pessoas vão falar, caramba, olha só, é um jeito que agora gerou um resultado pra gente e tal. Então, NIC foi uma fase importante para mim nessa parte de dados e também me ajudou a conseguir conciliar a vida do mestrado, da aula lá no final de semana em Bauru e, né, viver, assim, né? Então eu casei nesse meio tempo, enfim, foi uma fase bem agitada. Aí o que aconteceu? Ali por 2014 para 2015, eu comecei a cansar desse universo muito parado, que era um pouco do meu universo, era muita vida muito previsível. Eu chegava lá, ligava meu computador, né, e foi tal. Aí eu falei, quero voltar para o universo de consultoria, o universo de desenvolvimento de software, de produto, quero tá. Só que aí eu falei, eu estudo e aplico muito das práticas ágeis desde lá da graduação. E eu queria muito trabalhar num lugar onde eu pudesse aprender sobre isso e uma empresa que estivesse construindo produtos digitais, né? E aí, na época, eu vi uma posição na ThoughtWorks, que é uma empresa que eu admiro pra caramba, assim. E eu falei, pô, será a ThoughtWorks? Ela tava começando o escritório em São Paulo e tal. Aí eu falei, mas deixa eu conversar com o pessoal que fez faculdade comigo. Aí eu acessei um veterano de faculdade, perguntou, Rafael, o Buzon, tô querendo movimentar e tal. Você tem alguma indicação de empresa? Eu queria muito, né? Aí ele recomendou a Plataforma Tech. Ele falou, tem um pessoal aqui que trabalhou comigo na Editora Abril, que é um pessoal que conhece muito de Ruby, Rails, e é uma galera, assim, que é muito boa em práticas e modelos ágeis, assim, acho que você vai fazer um casamento muito bom. Falei, beleza. Fui lá, participei do processo seletivo e entrei em 2015 na Plataforma Tech. E, de fato, assim, a PTech eu digo que foi a minha experiência profissional que me moldou, assim, né? Mexeu comigo, assim. Mexeu porque foi o lugar que eu consegui equilibrar, assim, aprendizado, desafios e a questão de pessoas muito inteligentes. Tanto é que a primeira semana que eu tava lá, eu falei assim, mas peraí, por que vocês me contrataram? Porque eu converso com todo mundo aqui, eu falei isso muito pro Eliel, que era o gestor de RH na época. Eu falei, todo mundo que eu converso parece mais inteligente do que eu, mais esperto do que eu, e eu não tô entendendo, né, assim... Aí ele falou, calma, que você vai perceber, você vai ver o que a gente pegou em você que vai ser fundamental aqui para a empresa e tal, não sei o quê. E assim, foi uma relação de quase 5 anos, né? Porque eu fiquei de 2015 até 2020, começo de 2020, quando a empresa foi vendida. E foi a relação mais longa de trabalho que eu tive. E aí, muito numa ideia de que eu fui aprendendo, tendo ciclos de aprendizado lá dentro, que, assim, passaram desde... vou aplicar boas práticas de engenharia de software, metodologias ágeis e tal, em clientes, pô. Tive a oportunidade de trabalhar com a galera da Bionexo, que é uma plataforma de saúde. Tive a oportunidade de trabalhar com a Local Web. Tive a oportunidade de ver a Use seguradora nascendo, porque foi um dos contratos e tal. Então, ali, times de engenharia, times de desenvolvimento, pessoa PO, pessoa Scrum Master,
fiz um pouco de tudo, até abrir pull request e ter pull request aberto na revisão de código, tive essa oportunidade. Aí, consolidei o aprendizado em cima disso. Nesse processo todo, eu fui documentando muito dos casos que eu fui vivendo dentro da plataforma até que publiquei um livro. Aí, meu primeiro livro, Métricas Ágeis. Aí, porra, beleza, publicou Métricas Ágeis e tal, não tinha esse assunto aqui no Brasil, tal. Aí, falei, pô, mas essa coisa de time já deu, agora eu quero exercitar um pouco mais o lado consultor, né? E aí... Entender desafios diretamente da fonte e transformar isso em organização para entrega. Exato. Aí, vamos lá e tal, vamos criar uma célula de consultoria, porque aí a intenção era muito documentar muito dos aprendizados que eram feitos na construção de produtos digitais para consultoria em métodos ágeis, consultoria em arquitetura de software e tal. Aí converso com o Marcelo Park, que era, né, o CEO da empresa. O Park chega e fala assim, a minha única restrição vou te dar 2 pessoas, então você e mais 2 pessoas, que são as 2 pessoas mais seniores que a gente tem aqui dentro da empresa, que também estão nesse momento de vida que não querem mais estar alocados dentro dos times, querem estar um pouco, né, mais como consultores. A restrição é só você garantir que o custo, no final do ano, a gente fica no 0 a 0. Então, receita versus custo, 0 a 0. Ele falou, eu não estou interessado no primeiro ano, por exemplo, de operação dessa célula, que ela vai gerar lucro e tal, não sei o quê. A gente vai conseguir, inclusive, exercitar um ticket médio mais alto, porque é consultoria, né, e tal, não sei o que. Eu falei, beleza. Deixa eu perguntar um ponto interessante sobre esse momento da sua vida. Aqui você passou sobre várias oportunidades que você teve dentro dos lugares que você trabalhou. Em todos eles, você teve aspectos mesclados, que eu percebi, de operação com gestão. Sim. E aqui eu faço perguntas mais voltadas para essas 2 realidades, porque não é uma realidade, por exemplo, que todas as pessoas têm acesso. Total. Então, a gente tem muitas pessoas que são desenvolvidas para estarem à frente de ambas as realidades, de ser pessoas capazes de olharem para a parte operacional e entender a parte operacional. E isso, a gente até costuma dizer que muitos dos desafios operacionais você consegue entender ou passar adiante porque é algo mais estrutural, ou você cria procedimentos, processos, fluxos de dados e informações e as coisas fluem de determinada maneira, mas a gestão disso tudo é uma coisa muito complicada, porque gestão, a palavra gestão, você entender como as coisas funcionam e torná-las mais eficazes e eficientes é um desafio por si só. Fazendo um paralelo fora da realidade que você está falando até agora, como que você teve acesso a essa parte de gestão? Você teve mentores? Foi dentro das oportunidades que você trabalhou? Como é que se deu a ascensão da gestão na carreira do Rafa? Ótima pergunta. Assim, eu diria que ela começou lá em 2008, assim, quando eu comecei a entender que para você poder construir soluções é importante você conhecer modelos e frameworks para poder fazer gestão, né? Gestão, eu gosto muito de pensar a gestão como sendo várias arquiteturas que você tem, várias referências, e aí você vai dando um pouco mais de luz em cima de determinados temas. É financeiro, é de pessoas, é tecnológico, é a questão de compliance, né, regulatória. Então, você vai... Só que os frames, eles vão ser meio que parecidos. Então, lá em 2008, eu entendi isso. Falei, preciso aumentar o meu vocabulário, o meu repertório em gestão, em frames de gestão. Aí eu fui fazer o MBA depois que eu terminei a faculdade, aí eu fui fazer meu mestrado em administração, porque eu entendia que ter acesso às fontes desses frames, e principalmente os porquês esses frames foram desenvolvidos, me permitiriam fazer as adaptações necessárias. Então agora eu tô com um chapéu de consultor, beleza. Cara, muito cabeça de programador, cara, com todo o respeito do mundo, porque o programador ele busca trazer tudo para um algoritmo, né? Você entende o modus operandi e você é capaz de reproduzir isso para diferentes realidades. Quando você vai para outra realidade, você descobre que as variáveis são novas. Exato. E aí você só inclui novas variáveis dentro de um modus operandi e você entende que é uma adaptação e um novo framework para aquilo. Muito interessante, exato. Cara. Legal. Então é isso. Eu acho que essa ideia, né, da gestão, então fui lá fazer o mestrado em administração. O mestrado eu foquei muito em métodos quantitativos. Então eu assim aprendi estatística. Eu falei, tive estatística no curso técnico, tive estatística na graduação. Eu falei, agora eu tenho que aprender de fato estatística. Aí eu, modelos, modelagem de equações estruturais, enfim, tudo que você pode imaginar, análise fatorial, tal, regressão logística. Aprendi. E aí,
que aconteceu, né? Nessa fase da plataforma tech, quando eu assumi essa área de consultoria, e aí tive esse desafio que era, agora você vai ter que subir essa área junto com as pessoas que você tá tendo ali dentro do seu time. Eu tive que aprender sobre vendas, porque eu não sabia vender. Eu tive que saber sobre como você desenha um serviço e mostra e apresenta essa proposta de valor para a pessoa que é cliente. Eu tive que aprender como que você influencia a mudança dentro das organizações, como que você engaja as pessoas na mudança, porque só a recomendação, sem a transformação, as pessoas, né, elas não gostam muito, porque fica só relatório, né? Então, foi muito interessante esse ano que a gente ficou experimentando essa célula de consultoria, porque aí eu tive que incorporar outros modelos, especialmente de vendas. Nossa, vendas pra mim era sempre muito difícil, porque eu sou uma pessoa tímida. E aí eu chegava lá, então assim, tá, e aí eu não sei puxar a conversa, aquela conversa, né? Tá. E aí, então, traz pro frame, porque na hora do frame não tem erro. O que tá pegando? Quais são os problemas? O que tá acontecendo e tal? Então, esse ano da célula foi muito bom. A gente conseguiu gerar um modelo que gerou receitas, gerou lucro nesse primeiro ano, assim, né, dentro da organização. E as pessoas que estavam trabalhando lá dentro da plataforma tech na época começaram a entender, opa, isso pode ser uma possibilidade de carreira. Então, eu posso seguir ou no desenvolvimento de produtos ou na consultoria, né? Então, foi muito bom. Assim, foi um ano muito enriquecedor, aprendi bastante. E aí, na virada do ano de 2018 para 2019, eu recebi o convite para ser diretor de operações. Porque aí, o que aconteceu? Como eu conhecia muito do desenvolvimento de produto e criei a célula de consultoria, ficava fácil. Então agora a operação é sua. Você aprendeu a vender, você sabe entregar, você sabe analisar a saúde financeira e tal. Então, a gente dividiu na época a diretoria de operações em duas vertentes, Estados Unidos e Brasil. Os clientes do Brasil ficavam sob minha responsabilidade, Estados Unidos ficavam sob a responsabilidade do Hugo. E aí, aí foi um ano, aí como diretor, aí muda um pouco o jogo, né? Porque aí as decisões difíceis, elas começam a aparecerem na mesa. Sim, exemplo. Total. Demissão de pessoas, em massa de pessoas, assim, não tá vendendo e tal, como que a gente equilibra, não sei o quê. Aí vem aquele desafio de você conseguir pensar estrategicamente. Por que você está colocando o seu time para trabalhar com aquelas contas, enfim, né? Então, foi um ano bem desgastante. Ganhei um monte de cabelo branco, perdi cabelo, enfim, foi um ano, assim, estressante. Punk. E aí vem, eu acho que também um ponto, muita gente fala assim, eu quero pegar aquela escadinha corporativa e quero crescer, e quero chegar lá e ser... Fala assim, tá bom, você esteja consciente de que tudo tem o seu bônus, mas o seu ônus. Sim. E aí, né, você conseguir equilibrar isso, eu acho que é um baita desafio. Tanto é que eu admiro muito quem consegue ser uma pessoa executiva dentro da organização e consegue manter os outros pilares da vida saudáveis. E aí, quando eu digo pilares, é saúde, família, enfim, então amigos, né, relacionamentos e tal. Porque não é fácil, porque o ambiente corporativo ele vai puxar para você estar dedicado 100% ao trabalho. Eu vou falar sobre isso. Quanto mais você cresce dentro da escada, mais responsabilidade você cria. E é uma situação que as pessoas... Não sei o porquê isso acontece no Brasil, mas é uma visão que as pessoas têm. Quanto mais elas sobem, elas ligam a cargos altos a dinheiro, exclusivamente. Sim. E elas entendem que por alguma razão elas vão estar mais livres, não mais atarefadas. E é justamente o oposto, né? Exato. Então, é interessante você olhar quando você chega nessa posição, manter o equilíbrio, mas uma coisa que eu aprendi, e obviamente é a minha visão sobre a coisa, e eu não sou dono da verdade de forma alguma, mas é muito sobre aprender a lidar com sacrifícios. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Sim. Ter uma rede de apoio interessante, também faz uma diferença gigantesca, porque a rede de apoio tem que ser capaz de compreender sobre os seus sacrifícios para ver qual o prato que você quer equilibrar naquele dia. Perfeito. Porque, como você falou, você citou 4 pratos diferentes que é simplesmente impossível de equilibrar ao mesmo tempo. Legal. Então tem hora que às vezes o seu relacionamento pessoal, amoroso, afetivo vai demandar mais de você. E tudo bem você deixar as outras coisas de lado, porque se isso aqui ruir vai representar um problema gigante para você e os outros ruem em decorrência de tal. Ao passo que você pode olhar também para a frente corporativa, equilibrá-la, na verdade esse vai ser o que mais vai demandar o tempo inteiro e que você tem que ser capaz de entender que uma coisa que eu aprendi também, o trabalho vai estar lá o tempo todo. Você trabalhar 24/7
vai ter mais trabalho, não vai diminuir a quantidade de. Perfeito. Então você tem que ser capaz de entender que tudo bem se eu deixar isso aqui agora para atender um outro prato que eu preciso focar, deixar isso aqui legal e voltar para cá. Você não foi menos profissional, menos efetivo ou menos bom executivo por conta disso. Total. Porque o fato do que você entrega dentro da vida profissional também é um equilíbrio dos demais. Exato. Então, assim, é uma visão que eu trago que muitas vezes o glamour do diretor, o glamour do presidente, o glamour do C-level, cara, não é o que é a realidade. O glamour é assim, o que eu acho que o glamour traz é você passa a frequentar lugares diferentes, e isso eu acho que é muito interessante, seu networking muda, as pessoas ao seu redor mudam, e não é porque você se tornou metido ou você deixou de frequentar diversos níveis, é porque agora o que fomenta onde você tá é um lugar muito mais desafiador. Total. E aí existem inúmeros recursos, como você ser o mais burro da sala não é necessariamente ruim, porque as pessoas que estão ao seu redor vão te proporcionar desafio de crescimento. Então é interessante e você acaba vendo como esse jogo funciona também. Demais. Mas enfim, é muito sobre saber lidar com o sacrifício nesse momento, né, cara? Porque ele existe, ele se torna cada vez mais intrínseco à escalada. Sim. E você tem que ser capaz de lidar com isso. Demais, demais. E é interessante, Gabs, assim, você trazer essa perspectiva do desafio, porque acho que quando o jogo ele tá muito bem combinado com a boa parte dessas pessoas que estão em volta, né, dessa rede, eu acho que é super importante. Mas um ponto que para mim foi muito assim, básico e basilar dentro desse processo foi a terapia. Porque eu acho que é um processo que você vai também passando e se entendendo, né? Então, pô, beleza, eu vou tendo os desafios, eu vou me entendendo, eu vou entendendo de onde eu vim, eu vou entendendo quais são as minhas vulnerabilidades, o que às vezes o trabalho tá tentando puxar de uma vulnerabilidade minha. Então, como que eu também não caio, né, nesse discurso, ao mesmo tempo, como que eu consigo ter o meu tempo, independentemente de quem, né? Então, aquelas frases clássicas de colocar primeiro a máscara em mim antes de querer salvar as outras pessoas, enfim, né? Então, todos esses repertórios psicológicos, assim, né, de emocionais que a gente vai tendo e vai descobrindo durante uma jornada terapêutica são fundamentais, porque aí você consegue, né, ir criando consciência, e aí você vai meio que dançando com a sua consciência, porque tem horas que você vai falar assim, tá, consciência, eu vou te seguir. Tem horas que você vai falar, não, eu vou seguir aqui a minha intuição e que mesmo que a minha consciência esteja dizendo algo diferente, eu vou seguir, e às vezes dá errado, e aí você vai lá, putz, como que eu consigo, né, lidar com os danos dessa decisão que não foi tão boa. Então, esse período de 2019 na plataforma Tech, ele foi muito importante, porque eu tive a oportunidade, era todo dia uma alta densidade de ambiguidade, incerteza e decisão. Era basicamente isso, assim, todo dia. E aí foi um processo para mim muito, muito relevante, porque em paralelo a isso, eu não parei minha carreira acadêmica. Então, eu terminei o mestrado em 2016, aí eu dei um hiato, que foi o hiato de escrita do livro, aí publiquei o livro e tal, não sei o quê. Aí em 2018 eu comecei a fazer o doutorado. E aí eu tinha colocado na minha mente que a minha ideia do doutorado era aprender sobre pesquisa qualitativa, porque no mestrado foi quant, no doutorado queria quali. Então, queria aprender pesquisa de campo, estudo de caso e tal, não sei o que, entrevistar, compilar, analisar conteúdo e tal. E eu falei, bom, beleza, vamos conciliando aqui, né? Consegui no mestrado, por que não vou conseguir no doutorado, né? E ainda vou ter mais prazo, 4 anos para conseguir terminar, vou administrando aqui. Fiz com o mesmo professor, mesmo orientador, que foi o professor César, e a gente tinha meio que um combinado que é, você não me dá trabalho e eu vou aqui te suportar, usa o prazo que você precisar. Aí em 2019, com essa coisa do trabalho, várias vezes foi pauta de terapia, eu vou largar o doutorado. Por que eu tô fazendo doutorado? Não deveria ter começado a fazer doutorado. Tal. E aí, é muito interessante um pouco também, né, desses movimentos difíceis, a importância da rede de apoio, a importância que todas as pessoas à minha volta falavam assim, passa, né, tudo isso passa, essas situações de incerteza, elas passam, essas situações de tensões, elas passam. E aí, no ano de 2019, eu recebi um professor aqui no Brasil, lá de Portugal, o professor Miguel Mira, que ele falou, olha, gostei de você, gostei do tema da sua tese, passa um tempo comigo lá em Lisboa. Falei, beleza, né? Falei com a minha esposa, com a Dia, falei, vamos para Lisboa, tal, não sei o quê. E nessa, eu já estava sabendo do processo de venda da plataforma Tech. Eu falei, a plataforma Tech vai ser vendida para o Nubank em algum momento.
acho que vai ser o tempo perfeito. A venda acontece, a gente vai para Lisboa, tudo fica perfeito. Né? Acabou um ciclo, vamos começar esse novo ciclo estudando lá, mas com a intenção de voltar para o Brasil. Aí beleza, 2020 teve a venda da plataforma Tech, então em janeiro de 2020 a empresa ela foi oficialmente adquirida pelo Nubank. E aí, nesse processo, a minha relação com o Nubank foi, olha, eu já tinha combinado de ir para Portugal, eu vou para Portugal, a minha intenção é ficar pelo menos 2 meses lá para dar uma acelerada na tese. Na volta, a gente conversa. Então, né, eu tinha uma oferta do Nubank, uma carta oferta para trabalhar, e falei, vou manter essa carta oferta e vou. Aí fui, só que aí, 2020, o que aconteceu? A pandemia. Sim. Estávamos em Portugal, minha esposa e eu estávamos em Portugal. Quando a pandemia começou, os voos começaram a ser cancelados. Como eu volto. Como eu volto pro Brasil. Foi esse desespero, assim, né? A gente ficou lá quase 2 meses, porque a gente foi bem no começo de janeiro e ficou até março. Que foi bem quando tudo começou a travar. Exato. E a gente falou, vamos voltar. Eu fiquei, né? Aí aquela coisa, vamos voltar. E aí, o bom foi, deu pra sentir esses 2 meses, né? Dar um norte pra tese, que era uma coisa que eu não tinha conseguido colocar muita intenção dentro da tese. E, ao mesmo tempo, foi meio que aquela coisa assim, putz, mas, né, Portugal, né, não, assim, não... Não casou com o seu estilo de cultural, digamos assim. Eu gosto muito do Brasil, eu sou apaixonado pelo Brasil, assim, eu acho que o nosso país é o melhor país que existe no mundo, assim, não tem culturalmente, sabe, a nível de conexões, enfim, é natureza, é tudo, é alegria, enfim, não tem, assim, eu acho que a gente conseguiu combinar, óbvio, tem vários desafios quando a gente pensa, né, em gestão e tudo mais, mas claro. assim, quando a gente pensa na essência da vida, o que é viver, o que é uma boa vida, aqui no Brasil a gente tem todos os recursos necessários para uma boa vida, né? Mesmo com todos os desafios de discrepância social e tal. E aí, beleza, vou voltar. Voltei e fui trabalhar no Nubank. Nessa volta de entrada no Nubank, foi muito interessante que eu combinei com a galera, falei, olha, eu quero voltar a ser contribuidor individual, não quero ser gestor. Né? Passei um tempo aí lá na plataforma Tech como gestor e tal, agora eu quero voltar a ter um trabalho mais solo. E aí eu peguei muito do meu repertório de consultor e comecei a aplicar ele dentro do Nubank. Então, a minha primeira missão foi trabalhar com o time de segurança da informação. Então, eu fui como se fosse o especialista de arquiteto de negócio, assim, do time de segurança da informação, que tinha acabado de receber um Chief Information Security Officer da Austrália, que nunca tinha trabalhado em uma empresa que aplicava metodologias e práticas ágeis. Caramba. Aí foi muito interessante que a galera falou, você manja muito esse assunto, você vai receber o Dave e vai ajudar ele meio que a né, se estabelecer se situar aqui no negócio. E aí foi muito bom, porque aí a galera que também tava na época lá no time de segurança da informação, era muita gente boa e tal, e aí eu passei 1 ano ajudando o time a criar uma estrutura mesmo de gestão para a área de segurança. Aí depois eu fui trabalhar com o time de atendimento, de operações. Então não era só operações, não era só o time de atendimento, era o time de atendimento mais marketplace que estava surgindo no Nubank na época e tal. Então era meio que uma maçaroca chamada Operations BU, assim, mas que tinha o atendimento. Aí, aprendi demais sobre qualidade de atendimento, métricas de atendimento, enfim, né? Muito com esse papel de arquiteto também, né? Ajudando a galera a se organizar. E aí eu recebi o convite para ser Chief of Staff. Então, eu fui Chief of Staff da pessoa que liderava essa Operations BU. Essa pessoa que liderava a Operations BU se tornou a executiva de RH da empresa. Eu fui com essa pessoa para a área de RH. Aí foi muito engraçado porque ele chegou para mim e falou assim, Albino, a gente, né, eu recebi o convite para estar agora no C-Level do Nubank, vou aceitar estar no C-Level do Nubank. Você vai comigo? Assim, eu não mando de RH, você não manda de RH, mas a gente vai ser ali as 2 pessoas meio estranhas do grupo. Vai, bora. Vai ser importante aprender, né, sobre sistemas de reconhecimento, mérito, toda a ideia de atração e seleção. Eu falei, são sistemas, são processos que eu vou conseguir aprender e vou sair daquela posição que só reclama do RH e vou estar dentro do RH ajudando a estruturar e modelar o RH. E aí eu fiquei quase 2 anos dentro do RH. Então ali eu fui com essa posição de Chief of Staff dele. E aí esse executivo ele chegou para mim e falou assim, Albino, tá na hora de você voltar a ser gestor. Porque, assim, né, você ficou esses anos aqui, esses 2 anos, primeiros anos aqui e tal, com essas posições mais de contribuidor individual, você
aporta muita capacidade, né? As entregas acontecem com mais qualidade, tarará, mas agora tá na hora de você assumir um Mas é domínio. interessante isso, cara, porque ainda que você se pontue como contribuidor individual, você ajudava um sistema de gestão, de certa forma, Total, né? Então, total. assim, era uma contribuição individual para ganho em massa, Em né? massa. Digamos isso. assim. É isso. E aí era interessante, acho que porque para mim foi muito bom estar nessa fase de crescimento acelerado do Nubank, porque foi me ajudando a testar ferramentas em escala que eu não tinha testado antes. Então, Uhum. exemplo, como que a gente consegue garantir uma sincronia entre estratégia, coordenação e operação? Exemplo, usando um Gira da vida ou usando algum outro artefato da vida. Aham. Então como a gente desenha, implementa e monitora. Como que a gente consegue garantir que processos de comunicação aconteçam de forma mais assíncrona, com cadência, disciplina. Então a gente tem que ter um template, um formato que a gente toda semana, a cada 15 dias vai fazer isso e tal. Então, como que a gente consegue garantir conversas significativas de forma recorrente? Então a cada 3 meses vamos fazer as pessoas se conversarem e tal, não sei o quê, mas aí não é com um time de 2 pessoas, é um time de 50. Então, esse processo todo dentro do Nu foi nessa fase como contribuidor individual, gerando esse impacto mais sistêmico, mais do todo. Ele foi legal porque eu não tinha a responsabilidade de pensar no desenvolvimento da carreira da outra pessoa, não tinha, né? Então foi bom também não ter esse problema, entre aspas, esse desafio, assim, né? E aí, quando eu recebi um convite para assumir uma área que se chama, né, cultura organizacional, a executiva, que foi a Débora, ela falou assim, Rafa, eu acho que você tem a cara da cultura do Nubank. Eu falei assim, mas o que é essa cara, né? Não, pega os 5 valores da empresa aqui, eu consigo perceber todos eles, você, né, e você vivendo eles. E aí a área de cultura é isso. Aí eu falei assim, falei, vou poder montar meu time? Ela falou assim, você vai, te dou, inclusive, uma pessoa para você contratar, tá aqui, a vaga é sua, para você contratar. Vou conseguir trazer alguém que, né, começar esse time do zero e tal, não sei o quê. Aí, 1 ou 2 semanas depois, ela acabou precisando desligar uma pessoa que era responsável pela área de plataforma de aprendizagem, né, o software de gestão de aprendizagem e tal, e onboarding também, o acolhimento das pessoas, e de toda uma lógica de, como se fosse mesmo artefatos de comunicação interna, assim, que ela falou, então, demiti essa pessoa, agora vou te passar, porque tem tudo a ver com cultura, isso aí é cultura. Eu falei, Débora, agora eu tô entendendo, tudo é cultura, né? E aí, por uma situação que eu não tinha nem time nenhum e tava com a primeira contratação para ser feita, eu consegui, né, recebi 8 pessoas no time, com perfis bem diferentes do meu, porque eram pessoas que vinham do RH, eram pessoas... E aí, para mim, foi maravilhoso, assim, poder, por exemplo, entender que você vai trabalhando elementos da cultura desde o onboarding. Então, como que a gente vai lá na hora de, por exemplo, fazer uma primeira interação com as pessoas, a gente leva aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita, que a gente quer evitar, para novas entrantes na empresa. Aí o modelo híbrido de trabalho do Nubank também estava dentro do time que eu liderei. Então, como que a gente evolui esse modelo híbrido agora que a gente teve uma flexibilização da pandemia? Então, foi assim, um laboratório. Todas as técnicas de desenvolvimento de produto digital, discover, né, descoberta e tal, a galera aprendeu, né? Eu falava, você tá a fim de aprender isso aqui? Tô. Então vamos lá, vamos aplicar. Tá. Quer digitalizar, automatizar isso aqui que você tá fazendo? Quero. Então vamos. Quer ganhar eficiência? Quero. Quer melhorar a gestão de custos? Quero. Então o time, acho que foi um dos melhores times que eu liderei, assim, porque era uma galera muito aberta, muito querida, assim. Todas as pessoas que faziam parte desse time. Aí eu fiquei 9 meses desse time, né? Liderando esse time. E aí a Débora, que era a executiva que cuidava de liderança, cultura e performance, ela saiu de licença maternidade. E aí ela falou assim, seguinte, eu vou indicar seu nome para ficar no meu lugar durante os 6 meses que eu vou ficar de licença aqui. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, por quê? Assim, você já tá mais preparado, você já conhece o time de executivas do RH, você vai ser, né, já foi par dessas pessoas quando você era chief of staff e tal, não sei o quê. Olha, eu acho que você tem pontos interessantes e agora eu vou cuidar de outros 2 domínios que eu não conheci, que era liderança e performance. Falei, bom, beleza, vamos lá. Aí foram 6 meses, ela ficou 7, então foram 7 meses ali, lidando com esses 3 domínios como um executivo da área de RH do Nubank.
E, pô, pra mim foi muito interessante aprender. Então, durante toda essa jornada que eu passei dentro do RH, hoje, quando eu ajo dentro desse papel de Chief of Staff, eu carrego muito desses modelos que eu aprendi lá. E também das conexões, né? Porque conforme esses anos foram passando, e eu já tô há mais de 4 anos, eu fui criando a minha rede. Então eu conheço muita gente por conta dessa navegabilidade. Total. E aí, o meu trabalho como Chief of Staff ele fica mais fácil ainda. Porque quando eu preciso fazer, por exemplo, uma conexão que para algumas pessoas é não óbvia, mas para mim é óbvia, é porque eu já tenho essas relações desenvolvidas. Então, acho que assim, né? Depois desse tempo no RH, eu falei, bom, acho que agora eu tô com saudade da área mais técnica. Eu tô com saudade de trabalhar com problemas mais voltados para o negócio. E aí eu recebi a oportunidade, né, o convite de ser Chief of Staff da Fabiola hoje, que ela é responsável por fraude, por a parte de base plataformas bancárias, né, core banking, e a parte de identidade de cliente. Essa é a Financial Shared Services, né? Essa é a divisão que a gente está, assim. E aí, pô, pra mim tá sendo, assim, maravilhoso entender sobre prevenção a golpes, aprender sobre como que você modula plataformas tecnológicas para elas respeitarem regulações em diferentes mercados, porque o Nubank atua no México, na Colômbia e no Brasil. Você aprender como transformar o dado de quem é cliente em um produto, que isso é uma possibilidade e tal. Então, assim, tem sido muito rico influenciar essas pessoas, ajudá-las a conseguirem, né, entregarem ali melhores resultados para o Nubank, assim, né, e tá agora voltando a ser contribuidor individual também. Então, acho que uma reflexão que eu trago também para a galera é, às vezes a gente vai muito para aquela ideia do Y separado, né, então ou é um ou é outro. O que eu tenho tentado viver cada vez mais na minha trajetória é um e outro. Então, beleza, agora quero voltar a ser gestor. Tá, então quais são os repertórios que eu preciso ter para ser gestor? Agora eu quero voltar a ser contribuidor individual. Como que eu consigo? Porque essa seniorização, ela vai sendo boa para os dois caminhos. Porque eu não perco tanto o lado de o que é preciso fazer para construir as coisas, o operacional da operação, mas também eu não fico limitado ao trabalho operacional. Tem a parte de gestão que acaba sendo importante, né? Hoje você está talvez numa posição que mais faz sentido, dado todo o resumo do que você viveu até o momento, né? Total. Então, assim, pelo que eu pude muito entender, a gente falou no início sobre uma transformação de carreira muito grande. Eu não acho que houve necessariamente, eu não colocaria como sendo uma transformação de carreira, mas eu colocaria como sendo uma somatização de carreira. Porque você nunca deixou de ser técnico, ao passo que você foi crescendo suas habilidades em lidar com a parte de gestão e pessoas. A gente não pode colocar gestão e pessoas no mesmo quadrado, porque não são. Então eu vejo muito mais como uma somatização, e que ainda depois de você ter vivido muitas coisas diferentes em tipos de oportunidades diferentes, você teve uma contribuição muito grande como voltar a ser o que você denomina como contribuidor independente, que eu não acho que seja, porque você faz parte ou auxilia tomadas de decisão. Então talvez pegar o seu repertório e colocar o seu repertório de fato em ação naquilo que você conhece, porque você tem facilidade na construção de processos, você tem facilidade na identificação de habilidades de quem está ali. Não só isso, permitir visibilidade, transformação de dados em informação para a camada de cima tomar decisão. Então eu não vou dizer que foi uma contribuição independente, porque você conseguiu entender como o negócio e o jogo funciona para propor mudanças estratégicas. Então, cara, que carreira legal que você teve, bicho. Total. Mas assim, enaltecendo bastante o teu próprio perfil e abrindo um leque de outros tipos de perguntas para dizer, por exemplo, como que uma pessoa se torna o Rafa? Boa. Por quê? Você teve áreas diversas de atuação. Sim. E o mais interessante, vamos pegar até você. Talvez não você, porque você tem essa flexibilidade. E eu acho isso incrível, mas pegar um cara que acabou de sair com 17 anos do ensino médio, tá querendo ser programador e tá cursando sistemas de informação como você. Eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas. Venho do mesmo mundo que você e depois fui lidar com pessoas. Legal. Não sou tão diferente de você assim.
O ponto é, se você hoje olhar para um cara que tá entrando num sistemas de informação da vida e falar para ele, cara, você se vê trabalhando com RH daqui X tempo, você acha que isso é importante para sua carreira? Então, sintetizar numa pergunta que faça sentido, mas como que a gente forma Rafas? Olha, essa é uma boa pergunta, porque aí eu acho que os pontos finais, assim, pelo menos os pontos, seriam pontos finais, porque a sentença ela continua aberta da vida, né? Então, teve um ponto final que foi importante, que foi o doutorado. Então, terminar o doutorado foi muito importante. Chegar e falar assim, pô, sou doutor, assim, né? Aquela coisa de uma jornada, uma trajetória que foram... Se eu penso no Rafael de 17 anos, pro Rafael que terminou o doutorado, que ele tava com seus 34, 17 anos depois... Sabe? É meio que aquela coisa assim, caramba, você imaginava, né? 17 anos depois tá aqui e tal. Então, eu acho que esse foi um ponto importante final, porque aí ele vai mostrando um pouco desse meu interesse sobre aprender. Então, pô, beleza, o que eu tô aprendendo aqui? Como que eu consigo me aprofundar também, não ser superficial? Então, eu vou ler, eu vou querer consumir, eu vou querer ter um tempo para processar e toda hora tentando trazer uma perspectiva, um olhar diferente, assim, né? Ou incluindo novas perspectivas, né? Eu acho que esse também sempre foi uma coisa que eu acreditei demais, assim. Então, quando eu volto lá, quando eu comecei a contar que eu era o aluno nota 8 em tudo, era porque, assim, eu não me via sendo o especialista em matemática, ou especialista... O que eu gostava mesmo era de história. Então, tanto é que teve um momento da minha vida que eu quis ser professor de história. Mas muito influenciado por uma professora que eu tive, e um professor, né, o Meira e a professora Sônia Moser, que eu falei assim, eu idealizava essas pessoas. Eu falei assim, nossa, é isso aqui. Eu quero fazer história, eu quero ensinar história. Eu tenho interesse genuíno em entender o caminho que foi construído até aqui para explicar o presente. E depois tentar formular ideias de futuro, né? Então, eu acho que a história ela tem muito esse poder, né? De sistematizar o passado para você conseguir criar uma interpretação do agora e aí você pensar em possibilidades, assim. Então, acho que esse Rafael lá dos 17 anos, ele vinha com isso, assim, e ele vinha aberto. O que foi acontecendo durante a trajetória? Eu acho que teve um aspecto importante para mim que foi a disciplina. Eu acho que essa é uma coisa que, assim, eu aprendi isso muito com o esporte. Então, eu pratiquei muito esporte coletivo durante, né, minha infância, adolescência, começo da juventude. E aí, um esporte fazendo parte de equipes. Então, é um pouco daquela ideia também de você conseguir entender qual é a sua contribuição para o time, qual que é o objetivo compartilhado e tudo mais. Então, eu nunca tive, entre aspas, aquela situação que é do tipo assim, pô, eu tenho dificuldade de fazer a mesma coisa sempre. Eu nunca tive. Tanto é que até hoje, assim, se você me perguntar qual é o meu café da manhã, geralmente é ovo. São versões de ovos, assim. É um omelete, é um ovo cozido, é ovo com algum carboidrato, com cafezinho e tal, não sei o quê. Então, eu nunca tive muito problema em seguir as coisas. Mas o seguir sempre com uma perspectiva crítica. Tanto é que quando as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, não, você tem que fazer isso, e até hoje acontece. Aí eu pergunto, tem o porquê? Qual que é a motivação por trás? Qual é a intenção? Qual é de fato, né, o objetivo maior que está aqui? Porque eu posso mover essa caneca desse lado para esse outro, mas sabendo que, poxa, essa movimentação vai ajudar a empresa a atender melhor quem é cliente, que vai gerar receita, que vai ajudar o time a ter um ambiente melhor e tal. Agora, você falar, me obrigar a fazer isso sem eu poder ter o acesso à resposta, aí você vai me perder. Eu vou falar assim, então tá bom, então eu não devo estar aqui, porque se o modelo da organização é esse, né, do acesso à informação, ou interesse à distribuição da informação não está acontecendo. Tanto é que eu já neguei uma série de propostas de trabalho, porque as pessoas falam, não, aqui é extremamente, você manda. Eu falo, não acredito nesse modelo. E aí vem um outro aspecto para mim, que é, além do interesse da disciplina, o aspecto do aprendizado, o aspecto da ideia de construção de conhecimento, construção de base coletiva. E aí de onde que vem isso? Minha mãe e meu pai foram professores. Então, assim, a perspectiva da educação e o processo de aprendizagem, que é uma jornada que é muito da troca, que é um processo que é muito de você se colocar numa posição de que você não sabe, de humildade, de você se questionar, falar, pô, peraí, talvez não faça sentido isso mesmo, como que a gente amplifica aqui o pensamento. Isso foi fazendo com que, ao longo da minha trajetória, quando aparecia uma oportunidade dessa, que ela parecia não tão óbvia, ao invés de eu me fechar, eu falava, bom, é uma oportunidade, eu tô aprendendo, eu vou aprender, eu vou passar 6 meses aqui, vou sair daqui diferente do que eu cheguei. Se isso, né, e acho que esse é um ponto importante pra galera, se isso não tiver de maneira alguma tocando em princípios e valores seus,
segue, né? Vai aprender, vai se colocar numa situação, né, de desconforto para aprender uma coisa diferente, assim, porque isso vai fazer a diferença lá na frente, quando você, 17 anos, 18 anos depois, se questionar, caramba, acho que toda essa multiplicidade de repertório, ela me permite ter diálogos. E aí, acho que o último ponto para mim, né, dessa questão toda, é o interesse genuíno na outra pessoa. Tanto é que muita gente chega pra mim e fala assim, porra, você é muito de pessoas, né? Você é muito de pessoas. Aí eu falo assim, então, eu acho isso engraçado. Na verdade, eu me interesso pelas pessoas. Eu gosto muito de me conectar com as pessoas. Tanto é que tem um instrumento de análise de perfis, de pontos fortes, que foi criado pelo pessoal da Gallup, que um dos meus pontos fortes é conexão. Então é mais ou menos assim, eu trabalho muito melhor quando eu consigo criar conexões com as pessoas. E acho que vem muito dessa ideia de que, óbvio, a gente vai ter uma transação de trabalho. A gente vai, por exemplo, parear num projeto, eu vou liderar às vezes, ou eu vou ser parte, um membro, né, uma pessoa do projeto. Mas é importante para mim entender se aquilo está sendo tão transformador quanto tá sendo para mim, assim, né, para as outras pessoas. E que se não for, como que eu consigo ajudar essa pessoa? Então eu acho que essa ideia de você ir também, né, entendendo que você não está sozinho no mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar na meritocracia, porque eu acredito muito num aspecto que é o caminho que foi construído até aqui por pessoas que vieram antes de você, seja a sua família, seja as suas amigas, seja os seus amigos e tudo mais, foi um caminho que pavimentou e você foi junto com essas pessoas, ou você está continuando esse caminho que foi pavimentado. E principalmente as pessoas que estão partilhando os momentos da sua carreira, os momentos da sua vida com você, elas também estão contribuindo para que aquele resultado aconteça, né? Então, eu acho isso para mim assim, muito transformador, porque é a soma do coletivo e das trocas com esse coletivo que vai permitir você construir coisas diferentes, assim, certo. Coisas, né? E acho que esses elementos todos, assim, o Rafael lá dos 17 anos, talvez ele não tivesse forma de nomear tudo isso, assim, certo. Né? Ele tava ali meio, tá, beleza, o que vai acontecer no mundo e tal. Mas, sei lá, 20 anos depois, eu consigo perceber que todos esses atributos, eles foram fundamentais para chegar até aqui. E aí quando as pessoas falam assim, você fez muita coisa e tal, e aí volta pro papo que a gente teve um pouco mais cedo aqui, que foi com muito combinado, com muito apoio, com muita, né, nunca foi aquela coisa do tipo assim, né, não, beleza. Manter uma relação de 20 anos, por exemplo, né, você sustentar e desenvolver uma relação de 20 anos, vai dedicação, mas vai muita troca, né, vai muito entender o momento, né, então eu acho que eu gosto muito de pensar que o que eu construí até aqui vem muito do que as pessoas me ofereceram e do que eu troquei com essas pessoas durante esse caminho, mas obviamente com a disciplina, com todos os elementos que eu já falei aqui, que eu acho que aí eles têm muito minha característica mesmo, assim. E uma coisa que talvez seja muito interessante da gente abordar também é que não existe certo e errado, né? E isso é uma coisa que as pessoas, eu vejo hoje, talvez um anseio muito grande em buscar pelo caminho da verdade absoluta, o caminho do sucesso, os gurus do Instagram, né? O cara que fez a metodologia, essa metodologia dá certo, vai replicar para todos os seres humanos da Terra, todo mundo vai ter sucesso. E, cara, não é assim, né? A gente tá falando aqui sobre perfis, e quando você aborda a palavra perfil, um é diferente do outro, não existe duas pessoas iguais. Então, assim, o que deu certo para um não necessariamente dá certo para outro, e você tem que ser capaz de ser humilde, interpretar o que cabe a você e tomar as suas próprias decisões também. E o principal de tudo, quebrar a cara, quebre a cara, porque se você não fizer isso, dificilmente você vai aprender. O sábio aprende com o erro dos outros, você antecipa a dor, mas não necessariamente antecipando todas as dores e se precavendo aquilo, você não vai viver uma dor diferente. Viva, faz parte do aprendizado também. Total. E aí uma pergunta sobre você que permeou por muitas áreas importantes e principalmente gestão de pessoas, RH. O como você enxerga hoje o mercado de trabalho, ou as pessoas, os profissionais que a gente vê ansiosos, cara. Porque aí a gente vê jovens de 20 anos, acabou de se formar, você se formou com 21, você falou, né? O cara acabou de se formar, seja na faculdade que for, algumas duram mais, outras duram menos, e aí o cara, na cabeça dele, ele já é o CEO. Então, assim, eu sou o CEO, eu sou o melhor, o cara mais preparado do mundo, mas ele não tem bagagem. E aí você tenta explicar, por exemplo,
Isso eu acho maravilhoso. Você faz essa pessoa passar por um processo seletivo, você vê que ele tem muita capacidade, ele tem o fit cultural com a sua empresa, você contrata, ele passa pelo processo de onboarding, ele é incorporado à sua empresa. Todas as empresas têm metodologias diferentes de acolhimento, então umas duram mais, outras duram menos, algumas são extremamente detalhadas, outras superficiais. Isso vai trazer dificuldades ou facilidades no decorrer da pessoa na carreira. Mas aí, o desafio que vem a pergunta, esse cara acha que em 6 meses dentro da empresa ele vai sair de estagiário para CEO. Com certeza. Só que você tenta colocar na cabeça dessa pessoa a palavra bagagem. Sim. E eles não entendem que bagagem é igual a tempo. Total. Como é que você lida com isso, cara? Nossa, essa é uma pergunta maravilhosa, porque, assim, a gente tá vivendo um momento da história que é aquele momento de uma história acelerada. Nunca antes, assim, a gente teve o aspecto da instantaneidade e também, né, de toda essa aceleração antes. Muito por conta do fluxo de informação que está sendo produzido e consumido, né? Então, a tecnologia da informação e comunicação, ela criou um ambiente onde as pessoas, como se fosse assim, né, a sua excitação instantânea, ela tá a um rolar de tela ou ela tá a alguns cliques. Então, essa excitação, né, você conseguir receber essas informações, quanto o aspecto do reconhecimento, então os likes e coisas do tipo. Então, a gente vive na sociedade do instantâneo. Ponto. A gente não pode ignorar isso. E aí, esse adjetivo ele vai sendo levado para todas as pontas, inclusive o meio de trabalho, o ambiente de trabalho, né, e a forma como as pessoas interpretam suas posições dentro do dia a dia. Só que aí você coloca o instantâneo com aquilo que é muito divulgado, que é o superficial, é a fórmula perfeita para as pessoas quererem em 6 meses estarem numa posição de diretor. Aí eu acho que é interessante porque eu penso que eu também era essa pessoa que queria ser gestor com 21 anos. Eu assinava o Você S.A., certo? Eu recebia lá em casa todo mês, via Você S.A. e eu lia lá as matérias. A pessoa que saiu de trainee para diretora da Ambev. Eu lia tudo aquilo e falava assim, nossa, é isso aqui. Eu quero estar nessa posição, eu quero ser essa pessoa, eu quero estar aqui na capa da Você S.A. com o bracinho cruzado lá e tal. E aí, o que eu acho interessante? O primeiro a todo momento, eu tinha aquilo que era trazido como ideal, que era a capa da Você S.A., as matérias da Você S.A., mas eu tinha também a minha realidade, que era o trabalho, era a vida que eu estava, né, o ambiente onde eu estava. E aí, sempre tinha uma discrepância entre o ideal e a realidade. Porque eu queria, mas a realidade me mostrava, não dá, ainda você não está pronto, ainda está faltando isso, ainda você precisa ter essa bagagem, ainda você precisa. E aí, era muito interessante porque eu nunca deixei de tirar da minha equação o aspecto do aprendizado. Então, era mais ou menos assim, talvez eu queira, talvez eu esteja longe, mas eu tô aprendendo. E eu acho que essa é uma coisa que eu tenho tentado trazer para as pessoas dessa nova geração. Você tá aprendendo? O que você tá aprendendo nessa jornada que você passa nos espaços onde você está, assim? Então, tudo bem, não tem problema, você vai passar 6 meses, 8 meses dentro do ambiente corporativo e você acha que não tá sendo reconhecido, mas me conta qual foi a história que você construiu, desde a sua chegada até a sua saída. Porque se o salto ele for salário, se o salto ele for posição, se o salto, no longo prazo isso não é sustentável. Porque talvez você vai chegar muito perto daquilo que você tinha idealizado, e aí eu vou dar um exemplo. Você vai querer trabalhar numa das big techs. Você vai, e aí você vai fazendo uns movimentos que assim, você sai de desenvolvedor júnior para desenvolvedor sênior em 1 ano e meio, 2. Aí você vai se submeter para uma vaga em alguma das big techs. Aí talvez, se o recrutamento passar, você consegue entrar na triagem. Porque é desenvolvedor sênior, posição sênior, só contratamos sêniors nas big techs, passa. A partir do momento que você vai ter a primeira interação no processo seletivo e as pessoas vão te questionar sobre a sua bagagem, sobre o seu repertório, pum, você cai. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Aí, aquela idealização que você tinha da Big Tech, ela vai começando a sumir e você vai começando a achar, não, eu vou continuar entrando no mercado, o mercado me aceita como sênior. Aí você vai pulando de sênior para sênior, para sênior. Mas aí você fala, não, passou mais 1 ano. Agora eu sou sênior do sênior, né? Você saiu de júnior para sênior do sênior em 3 anos. Aí chega lá de novo na Big Tech, não passa. Aí, eu acho que é interessante porque algumas organizações, elas ainda mantêm alguns mecanismos, especialmente em atração e seleção, que vão tirando essa distorção que às vezes o mercado cria de uma pessoa ir subindo muito rápido dentro das posições. E aí, eu acho que tem um ponto então que é preciso tempo,
para que as pessoas elas consigam chegar em algumas posições. É preciso tempo. Agora, se você é uma inconformado, que não quer respeitar o que o mercado está trazendo e você quer ter um ímpeto de movimento, empreenda. Porque aí você vai ser a dona, você vai fazer praticamente tudo dentro da sua organização, no começo dela especialmente, e você vai ter a possibilidade e a habilidade de desenvolver múltiplas disciplinas ao mesmo tempo que você vai ter a responsabilidade de fazer o negócio virar, né? O compromisso de fazer o negócio virar. Porque aí entra, você foi trazendo aqui, Gabs, assim, na sua fala, que as pessoas elas querem um cargo, mas elas não querem a responsabilidade. Total. Certo? Então, assim, você quer ser sênior pra quê? É pelo salário? Então, mas saiba que a partir daquele momento você vai passar a ser a detentora dessas decisões técnicas. E às vezes você vai ser a pessoa que vai ficar de madrugada lá, tendo que sustentar, por exemplo, uma aplicação, porque o time não está conseguindo resolver aquele problema. Então é isso mesmo que você quer? Você quer isso tão rápido? Você não quer, né, ter um tempo para esperar e ir se desenvolvendo? Então eu acho que eu fecho assim, né, dizendo, eu fui essa pessoa, e olha que eu já sou de uma geração diferente da geração que está entrando agora no mercado de trabalho. Para mim foi muito importante a variável de aprendizado, porque sem ela ficava muito difícil mesmo. E aí quando o aprendizado começava a cair, era um momento que eu pedia para sair. Mas a minha equação era mais ou menos 2 anos. Então eu passava 2 anos, aprendi. Agora, aí tinham lugares que eu ficava 3, porque aí tinha mais um saldo de aprendizado. Tinha lugares que eu fiquei 4, tem lugares que eu fiquei 5. No bem que eu já tô passando também pro 5º ano. Então eu acho que, e aí quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que é possível aprender no mesmo ambiente. A gente não precisa ficar pulando de empresa para empresa. Mas se você quer tanto, né, a pessoa tem essa ambição tão grande de atingir determinado patamar, determinado status muito cedo, eu colocaria aqui, acho que um ponto de observação que é o quão sólido é o seu repertório para você estar naquela posição. Porque em algum momento o mercado vai te mostrar que você não está tão pronto assim. E aí eu acho que a gente lidar com isso, o feedback que a gente vai receber do mercado. Cara, sua resposta foi magnífica. Eu acho que eu não podia pontuar melhor. Eu achei muito interessante a forma como você aborda justamente a questão da ansiedade, que é o que tá na cabeça de todo mundo, com uma maneira de que a pessoa tem que ter a humildade de entender se ela tem capacidade para aquilo, né? Não é só sobre o anseio de estar ali, aquilo tem que ter um propósito que casa com a vida da pessoa naquele momento, né? É muito um contexto, sempre vai ser um contexto, e a pessoa sempre tem que analisar o contexto. Pra gente encerrar, e eu fico muito triste de dizer sobre encerramento, porque eu gostaria que isso durasse muito mais tempo, mas inclusive quero fazer já um convite da gente fazer uma parte 2 aqui, se você me permitir. Com certeza. Você pode deixar um conselho para quem está assistindo a gente? E talvez seja o que você julga como algo que mais mudou a sua vida? Boa. Acho que coisas que mudaram a minha vida. Educação. E aí, quando eu digo educação, é educação formal mesmo, né? Assim, primeiro, quando eu penso por que mudou a minha vida, muito numa base de que minha mãe e meu pai foram professores foi professor e professor, foi que ao eles terem esse acesso à graduação, por exemplo, isso mudou o patamar da família que a minha mãe e meu pai criaram, que eu fui fruto dessa família. E aí, isso para mim foi muito também essencial para entender, olha, ter uma graduação. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, você deve e não vou fazer graduação. Eu falo, exercita essa humildade intelectual, talvez assim, aquilo que vai ser trazido dentro de um curso, uma grade de graduação, vai ser muito menos sobre o aspecto técnico, mas o comportamental, de você lidar com diferentes pessoas, com diferentes perfis, sabe? Você conviver com o diferente ali, né? O convívio com o diferente. Essa vai ser a sua graduação. A graduação não é a espinha dorsal curricular, mas é a espinha social, né? A intersecção social. Então, a educação, para mim, é uma coisa que, assim, eu não abro mão. Indispensável. Eu não abro mão. E eu acho que ela no mundo de hoje, o maravilhoso que a gente está tendo existem diferentes canais de aprendizado. Então, o podcast aqui é um aprendizado. Eu imagino que as pessoas que estejam nos escutando estejam fazendo relações, conexões. Total. Aí, eu sou mais do livro. Então, vai lá, né? Continua lendo, continua consumindo, mas tenta quebrar um pouco da sua bolha. Eu sempre brinco assim, né? Toma cuidado para não ficar sendo enviesado pelo Instagram,
só, ou pelo algoritmo da Amazon, só, porque essa galera vai te entregar aquilo que já vai reforçar aquilo que você sabe, o que você acredita. Então, dá uma quebrada dessas bolhas. Aí, exemplo, se eu gosto muito de gestão, vai ler livro de psicologia, vai ler livro sobre, por exemplo, feminismo, vai ler livro sobre racismo, porque isso vai expandindo um pouco de como a gente percebe os ambientes. Total. E aí, acho que o aspecto outro que eu gosto muito da educação, que é o mundo que a gente está vivendo, é da possibilidade de você criar e dividir conteúdo. Então, você curte tanto, assim, né? Você aprendeu um negócio novo e quer dividir, usa o YouTube, usa, sabe, vai, né? A gente tem ferramenta, né, A gente tem ferramenta. A gente tem muita ferramenta, é só sobre saber usar essas ferramentas e principalmente o que você falou sobre quebrar as bolhas e talvez zonas de conforto. Exato. De ver aquilo que mais te agrada, mas também de ser capaz de que existe um mundo inteiro aí a ser explorado, né? Exatamente. Então, acho que a educação, para mim, ela é o conselho, ele sempre vai ser, porque acho que é a base, é a fundamentação para a gente Perfeito. criar uma sociedade diferente. Então, Concordo. a gente reclama tanto. Aí tem uma autora que eu gosto muito, que é a Donella Meadows, que ela fala sobre pensamento sistêmico, e ela diz muito assim, né? É muito atrativo você culpar a outra, ou o sistema, ou a outra pessoa, Terceirizar ou o a ambiente, culpa de né? modo geral. Mas você é o sistema. Você é um Somos o produto do tal, né? Somos o sistema. É. A gente está reforçando ele, criando ele, sendo ele. Então você também é culpado. Maravilha. Então, quando a gente fala muito assim, não, a educação não funciona. Então tá bom, então talvez você não esteja ajudando a educação a funcionar, o seu modelo de educação a funcionar. E aí eu não tô dizendo, eu acho isso muito importante, né? Eu gosto muito que às vezes vem aqueles cortes, assim, né? Que a gente pega essas frases assim fortes, mas o ponto maior não é que a gente não esteja, assim, não tenham elementos fora do nosso controle que estejam modulando como a gente, né, o ambiente que a gente vive. Acho que isso coloca, né? Se eu tô numa situação super difícil de vulnerabilidade, passando fome, a base é eu conseguir comida para conseguir sobreviver. Mas aí, a partir do momento que eu conseguir estabilizar um pouco disso, ou, né, conseguir minimamente isso não ser mais um problema na minha vida e eu ter uma infraestrutura básica, o que vem além, né? E aí, como que eu consigo incorporar a educação, o interesse? Então, acho que a educação, para mim, é o elemento que vai fazer a gente, por exemplo, manter o planeta Terra. Tá certo. Porque se a gente não tiver esse vetor em comum, a gente vai acabar daqui a alguns anos, não sei quantos, mas com a nossa mãe, que é a Terra. Tá certo. Rafa, eu quero agradecer imensamente a sua participação e toda essa colaboração que você trouxe, porque para mim foi muito enriquecedor de ver um aspecto diferente do perfil. De fato, uma pessoa muito humilde de conseguir entender que precisava de inúmeras realidades diferentes e o mais interessante, aceitar esses desafios que foram postos, de sempre tirá-lo da zona de conforto que você se encontrava até então, mas para que você pudesse adquirir cada vez mais repertório e tendo sempre em mente que eu tenho certeza que isso também é da sua personalidade, de que você ia chegar em algum lugar e que se aquilo estava acontecendo, com certeza isso ia te proporcionar estar num lugar muito maior do que o que você estava naquele momento. Para recordar a sua passagem, eu quero te deixar um brinde, muito obrigado. um brindezinho que espero que seja do seu agrado, mas é para lembrar que você esteve aqui conosco. Massa. Eu quero trazê-lo de fato de novo para a gente continuar essa conversa, porque eu acho que tem muitas coisas ainda para a gente poder explorar. A gente aqui explorou muito mais um aspecto de carreira e tudo mais, mas eu acho que a gente pode trazer outros tipos de nuance de conversa, porque você é uma pessoa que tem muito conteúdo para isso. Então, cara, obrigado de coração. Que isso, é um prazer, assim, e são as conexões, né? Acho que agora a gente criou uma conexão. Exato. E criou uma relação, e é isso, a gente continuar. Fechou. Muito bom. Pessoal, obrigado para vocês que ficaram até o final. Lembrar que a gente faz as gravações do Blue Space. Então, cara, se você quer ter essa experiência maravilhosa de conhecer pessoas como o Rafa, essa aqui é a melhor arma que você tem para fazer isso, porque por meio de conversa você consegue aprender, você consegue construir autoridade, você consegue permitir com que a pessoa também construa a sua própria autoridade, seja para você, seja para sua marca, para a marca da pessoa. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta muito importante para passar conhecimento adiante, então que é o que a gente de fato quer proporcionar aqui para vocês pelo meio da história do Rafa, por exemplo. Então o nosso contato vai estar com o QR Code na tela, na descrição do vídeo. Procura a gente consegue fazer a sua ideia sair do papel e quem sabe você tá sentado aqui produzindo conteúdos riquíssimos, ajudando o mundo a ser um lugar melhor. Então, obrigado Rafa, obrigado Pedrão e ficamos por aqui. Valeu demais.